Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo, para mais uma dica. E eu estou aqui hoje com um livro interessantíssimo da editora Ragnus, né? Mas antes de falar desse livro, gostaria que você dessem aí o like, né? Pudesse estar comentando. Você sabe que você fazendo isso, você começa a dar importância ao vídeo. O vídeo começa a ficar enganjado, de modo que o próprio YouTube começa a divulgar, né, ele para outras pessoas, ok? E está nas descrições aí, você poderá, se você sente no coração, contribuir com este canal, nos abençoando com qualquer quantia. Você sente no coração, está nos abençoando com 10, 5, 15, 20 reais, qualquer quantia ou mais, Deus colocar no seu coração, você pode estar abençoando o nosso canal, amém? O livro é este aqui, ó. Interessantíssimo, estou lendo ele. Formas e exigências do Novo Testamento, são autores alemães, Joseph Schreiner e Gerhard Dautzenberger. Eu gosto dessas expressões, desses nomes alemães, não sei quanto a você, eu acho fantástico. Os alemães, eles são feras, né, na teologia, né? Impressionante. É um livro da Ragnus, né? 535 páginas, ok? Ele tem aqui na contracapa a seguinte descrição. Ele diz o seguinte, ó, do seu título, Forma e Exigência do Novo Testamento, já se depreende que não se trata de uma introdução no mesmo sentido corrente do termo, mas sim de uma iniciação de caráter diferente e novo. Na segunda parte do título, encontra-se a palavra exigências. De fato, o Novo Testamento, cujos destinatários somos nós, é um apelo dirigido ao homem, ao qual se apresenta uma formulação válida da boa nova da salvação. Em se tratando dos livros do Novo Testamento, é necessário explicar-lhes a formação e a natureza, as forças modeladoras e os elementos determinantes, as afirmações e as instâncias, finalidade e as exigências. O livro consta de 4 grandes seções de extensão desigual. A primeira, parte 3 e a sétima, que se ocupa do corpus paulino, tenta apresentar a teologia paulina em sua ligação com o querigma cristão primitivo. A terceira parte, a sua originalidade. A quarta parte é a obra missionária do apóstolo, segundo as cartas das comunidades, que compreende a quinta parte do livro. Em seguida vem o tratado das cartas deuteropaulinas, que é a sexta parte das cartas pastorais. Você sabe que os teólogos alemães não acreditam que Paulo tenha escrito, por exemplo, na Epístola aos Efésios, Filipenses, Tessalonicenses. Então, você tem que ler um cara desse, entendendo, seguindo que a questão, na linha acadêmica, eles entendem que tais epístolas são deuteropaulinas, ou seja, teriam sido escritas por discípulos diretos de Paulo, né? Não teria sido Paulo, mas é interessante. A Ragnus é uma editora conservadora, mas publica livros de teólogos que têm esse pensamento, né? Geralmente são teólogos um tanto quanto liberais, ok? A segunda seção se ocupa com o exame dos evangelhos, começando pela fonte constituída pelos Logia e por Marcos. Discute-se a questão sinótica sobre o aspecto de história, entre aspas, de Jesus, a qual, segundo o plano de Marcos, exige uma apresentação nova e diferente. Dentre os grandes evangelhos, o de Lucas tem uma apresentação global. A terceira seção, que compreende partes 14 ao 17, compreende tratados monográficos da restante literatura epistolar neotestamentária. A quarta seção, que compreende o capítulo 18 a 19, se ocupa especificamente com a escatologia e apocalíptica. Os capítulos 1, 2 e 20 foram planejados com um contorno abrangendo questões que dizem respeito a todo o Novo Testamento, a relação entre os dois testamentos inferida no Novo, e a linguagem e o ambiente, e o complexo dos problemas de Igreja e Novo Testamento. Eu tenho lido, eu estou na página 79, estou aqui no capítulo 4, a nova existência cristã na perspectiva de Paulo. Eu estou achando interessantíssimo esse livro. Ele compreende aqui a parte do prefácio, o capítulo 1, a mensagem do Novo Testamento e a palavra de Deus no Antigo Testamento, né? Página 15, e depois ele vem no capítulo 1, o uso do Antigo Testamento na pregação neotestamentária. Interessantíssimo, a vida de Jesus segundo as Escrituras. Ele tem uma parte que ele vai falar sobre isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, o modo de citar e interpretar os textos do Antigo Testamento. Então toda essa visão aí do Antigo Testamento no querigma, na pregação do Novo Testamento.
O capítulo 2 fala sobre os temas da pregação do Novo Testamento colocados na palavra do Antigo Testamento. Então ele vai falar sobre cristologia, expiação, redenção, escatologia, autodefinição de comunidade cristã. Capítulo 3, posição crítica perante a palavra do Antigo Testamento. A atitude de Jesus perante o Antigo Testamento e a atitude da comunidade cristã. Aí vem o capítulo 2, a língua e forma dos livros do Novo Testamento. Aí vai falar sobre a língua dos livros do Novo Testamento. Claro, vai tocar na questão do grego. Vem o capítulo 3, Paulo e sua transmissão do primitivo querigma. Querigma significa, né, a mensagem, né? Querigma cristão aos pagãos. Ok? Antes da conversão, o elemento pré-paulino no querigma paulino, a profissão de fé no Kyrios, né, no título Senhor Jesus. A ressurreição de Jesus, a fórmula de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 em diante, a parousia de Cristo, né, o retorno de Cristo, e o hino a Cristo em Filipenses capítulo 2. Você vê extremamente teológico, acadêmico. Ok? Aqui você tem que... Você está se aprofundando aqui na questão acadêmica, saindo daquela pensamento de EBD. Tá? Capítulo 4. A nova existência cristã na perspectiva de Paulo. Aí ele vai abordar a questão sobre o homem sob o poder de Deus, a fé como situação existencial do homem diante de Deus. Ele vai falar sobre vida, morte, pecado, carne, a lei... Tudo isso na perspectiva paulina. O pneumo de Cristo no cristão. Vai falar sobre o batismo, a doutrina da justificação. Uma pincelada, né? Deu de 20 páginas dando essa pincelada sobre essas questões. O capítulo 5, Paulo, fundador de comunidades. Então vai falar sobre o começo da igreja em Antioquia, a expansão em Corinto, consolidação em Éfeso. Ok? Capítulo 6, teologia pastoral na tradição paulina. Então ele vai falar sobre 2 Tessalonicenses, Colossenses, Efésios, né? O problema da autoria, vai abordar essa questão aqui, que muitos teólogos não aceitam, né? A autoria paulina para Tessalonicenses, Colossenses e Efésios. Capítulo 7 vai falar sobre o ministério, igreja e teologia na época pós-apostólica. Então ele vai trazer uma abordagem sobre as cartas pastorais, a tradição, a figura da igreja, a teologia da época pós-paulina, o modo da existência cristã. Então ele vai abordar as epístolas pastorais entendendo que não teria sido Paulo que escreveu. Aí você diz assim, poxa, mas isso não me interessa, eu sou conservador e creio que foi Paulo, né, que tem escrito. Eu também, tá? Isso não me interessa, não vou ensinar isso para meus alunos na escola dominical, novos convertidos, não vou pregar isso no púlpito. Eu também não. Mas é interessante você saber qual é a postura. Se você é um estudante de teologia e gosta de teologia, é importante você saber qual é a postura desses teólogos em relação aos autores nos quais eles consideram pós-paulinos, né? Foram discípulos de Paulo que escreveram essas obras na concepção deles. Capítulo 8, o começo da sistematização teológica na fonte dos logia, dos ditos, né? Logia, né? Dos ditos de Jesus, de Paulo. Então é interessante, ele vai falar sobre a mensagem, a interpretação da mensagem de Jesus em Kelly, né? A fonte Q. Você que gosta de estudar os sinóticos, diz aí para mim se você domina, se você conhece essa questão aí. É uma questão também que gosto muito, né? Que é a teoria documental, né? Que históricos dizem que existe uma fonte perdida chamada fonte Kelly, né? Os sinóticos teriam dependido desta fonte. Eu acho interessante. Kelly vem de alemão, né? Fonte, ok? Diz aí nos comentários aí o que você acha, se você gosta de estudar. Eu acho interessantíssimo essa teoria. Eu acredito que de fato essa teoria seja verdade, tá? Na minha opinião. Capítulo 9, Epifania de Jesus no Evangelho de Marcos, ok? A Epifania secreta de Jesus, o Evangelho, como tema de Marcos. Então ele vai pegar aí em torno de 20 páginas para falar sobre ele. Capítulo 10 vai falar sobre a questão sinótica, o problema sinótico, a posição do problema em seu fundo histórico, tentativa de solução, o trabalho redacional dos evangelistas, o uso de Marcos por Mateus, o uso de Marcos por Lucas. É interessante, eu gosto muito desse tema. Capítulo 10. Capítulo 11, Mateus, o Evangelho Eclesiástico, história da tradição e teologia. Você sabe que Mateus é o único dos 4 evangelhos que menciona o termo eclesia, né? A palavra igreja, ok? Capítulo 12, Lucas, teólogo da salvação guiada por Deus. Então Lucas, ele vai também abordar a questão de Lucas Atos, né? Lucas sendo o autor do Evangelho e do livro histórico de Atos. Fala sobre a consolidação das comunidades, a teologia do caminho, a estrutura da obra lucana,
obra dupla lucana, né? Interessantíssima. Capítulo 13, a história de Jesus no Evangelho de João, a questão joanina, a tradição na joanina, interessantíssimo também. Ok, veio o capítulo 14, modelo de parênese cristã primitiva. Parênese é uma espécie de epístolas exortativas, né? Parênese cristã. Vou abordar aqui a epístola de Tiago, a carta de Pedro. O capítulo 15 fala sobre o autor e aperfeiçoador da nossa fé, concepção teológica da carta aos Hebreus. Capítulo 16, fé no amor, ele vai dar uma pincelada, vai dar fazer uma análise das epístolas joaninas. Okay? Capítulo 17, a garantia da ortodoxia. Então ele vai abordar formas da controvérsia com a heresia na época neotestamentária, ou seja, as epístolas que foram escritas para combater o gnosticismo, né? Capítulo 18, futuro salvífico e futuro da salvação, escatologia apocalíptica nos evangelhos e nas cartas, ou seja, abordando a questão escatológica, Apocalipse, né? 1 Tessalonicenses, que é o capítulo 4 lá, capítulo 5, sim, ou seja, ele vai falar sobre a parousia também, foi comentado em Hebreus, em 2 Pedro, 2 Tessalonicenses também. Juízo e salvação, capítulo 19, concepção teológica do Apocalipse. Então ele vai se deter bastante aqui no livro do Apocalipse, um pouco mais de 20 páginas falando sobre ele. E o capítulo 20, o Novo Testamento na vida da igreja. Vai falar sobre o Novo Testamento, a obra da igreja, né? É uma espécie de epílogo final. No final tem as bibliografias. Enfim, eu estou gostando bastante dessa obra interessantíssima aí da editora Ragnos. Diz aí para mim aí o que você acha dessa obra, se você tem, se você conhecia, se você não conhecia. O que você me diz também aí dessa questão da teoria documental, né, dessa dependência dos evangelistas na fonte Kelly, a fonte perdida. Diz aí se você já ouviu falar, que é chamado também sobre o problema sinótico, né? Eu gosto muito de estudar essa questão aí. Então diz para mim se você conhecia, ok? Não deixe de dar o like, abençoe o canal. Até a próxima. Deus abençoe.